Olá pessoal, aqui é a professora Fernanda Nascimento. Bem-vindo ao meu canal Conhecimentos Pedagógicos Virtual. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Se você é a pessoa que tem errado muito isso nos concursos, fique ligado aqui, que a partir de hoje você não vai mais errar isso. Você vai ver como é fácil de você estar acertando uma questão de ZDP quando cair aí na prova do seu concurso. Então, vamos lá! ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, é a distância, olha aqui gente, coloquei aqui ó, é a distância entre o nível real e o nível potencial. Fernanda, mas que distância é essa? Que níveis são esses? Nível de desenvolvimento real ou nível real, como algumas bancas costumam chamar, é aquilo que o aluno sabe fazer sozinho, sem a ajuda de ninguém. É quando o aluno sabe amarrar o cadastro, comer sozinho, colocar uma roupa, fazer uma atividade sem a ajuda de ninguém. Ele é uma criança independente. Entre o nível potencial, que é aquilo que o aluno vai precisar de ajuda. Tem muitas crianças que sabem colocar o tênis, mas não sabem amarrar. Então ela precisa da ajuda de um adulto ou de um coleguinha para poder estar ajudando ela a amarrar aquele cadastro. Então essa criança ela tem potencial para aprender, mas ela precisa da ajuda de alguém para poder resolver aquele problema. Então, mais uma vez, ZDP é a distância entre aquilo que a criança sabe fazer sozinha, entre aquilo que ela tem potencial para fazer, mas ela vai precisar da ajuda de alguém. Então, nesse espaço aqui vai entrar a mediação do professor ou de algum coleguinha. Mas, na maioria das vezes, é sempre a mediação do professor que acaba aí ajudando essa criança, principalmente nas turmas de ensino fundamental, quando a professora fala assim para o aluno: olha, esse trabalho aqui está errado, início de frase é com letra minúscula. Aí a criança vai pensar, vai falar assim: não, lembrei, professora, daquela aula que você deu, início de frase é com letra maiúscula. Aí eu pergunto a vocês deram a resposta? Não. A professora deu a resposta? Não. A professora ela fez questionamentos que levou essa criança a pensar na resposta certa. Então, através desse questionamento, ela mediou o conhecimento e a criança conseguiu fazer a atividade. Então, vai chegar um momento que, de tanto essa professora ficar mediando esse conhecimento, esse aluno ele vai chegar no nível real e vai conseguir fazer a atividade sem a ajuda da professora ou de algum colega. Com a ajuda do colega, acontece muito nas atividades em grupos. Quando você coloca as crianças em atividades em grupos, ela acaba se desenvolvendo porque ela vê ali o colega fazendo a atividade sozinha, ela aprende através do colega, o colega faz a mediação com essa criança e ela também se torna aí independente, tá bom? E agora eu trouxe aqui o conceito de ZDP, que tem caído muito nas provas de concurso. Trouxe aqui mais explicadinho para vocês entenderem. ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, é um conceito elaborado por Vygotsky. Gente, não confundam Vygotsky com Piaget. Vygotsky é o autor que vai falar da mediação, vai falar da interação social. Piaget já é o autor que vai falar de assimilação, acomodação, dos estágios de desenvolvimento e do pensamento lógico-matemático. Então, muito cuidado para você não confundirem esses autores. São palavras-chave, essa que eu acabei de citar, que vão fazer toda a diferença na hora da sua prova se você lembrar dessas palavrinhas. E define a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem a ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com um companheiro, uma criança mais velha. Então, mais uma vez, essa mediação ela vai acontecer com a ajuda do professor ou com a ajuda de um colega mais velho. E algumas bancas gostam de fazer brincadeirinhas com isso, dizendo que somente o professor pode fazer a mediação. Não, uma criança mais velha, ela também pode estar fazendo a mediação com um outro amigo. E aqui eu trouxe uma questão que foi elaborado pela banca IBAN, que aconteceu no último concurso de professor de Rio das Ostras. Então, vamos resolver essa questão aqui. Vygotsky, em seus estudos, percebeu que existe uma distância entre o que já se sabe e o que se pode saber com alguma assistência. O que, nesse momento, uma criança só consegue fazer com a ajuda de alguém um pouco mais adiante. Ela certamente conseguirá fazer sozinha. Com essa percepção
Vygotsky formulou o conceito de letra A, espaço operacional formal, B, psicogenética, C, zona de desenvolvimento proximal ou D, evolutiva da autonomia? Gente, nem preciso dizer que a resposta certa é a letra C, zona de desenvolvimento proximal. Aqui em cima, ele dá o conceito do que é ZDP. Ele vai falar de distância, ele vai falar de alguma assistência. Então, vai entrar aí a mediação do professor ou de algum colega e essa criança vai chegar no nível real. Então, resposta certa, letrinha C, zona de desenvolvimento proximal. Vamos agora para a próxima pergunta. Desculpa, para a próxima questão. Também foi de uma banca e foi da prefeitura aqui do Rio. Já tem algum tempinho já, mas de vez em quando ela vem caindo nas provas. Zona de desenvolvimento proximal, ZDP, é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o que se costuma determinar pela capacidade de soluções independentes de problemas, ou seja, quando a criança consegue fazer sozinha. E o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela capacidade de solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais eficazes. O conceito de ZDP foi criado por letra A, Vygotsky, B, Vallon, C, Piaget ou D, Skinner. Agora você vai precisar ter em sua mente as palavras-chave que eu comentei aí há pouquinho tempo agora. Então, por exemplo, vamos de baixo para cima. Letra D, Skinner. Eu sei que não é Skinner porque Skinner é um autor que ele vai falar do condicionamento operante, estímulo-resposta. Então, aqui em cima não fala nada de estímulo-resposta. Então, eu sei que não é Skinner. Letra C, Piaget. Piaget, como eu já falei, é um autor que vai falar de assimilação, acomodação, equilibração, desequilíbrio, estágio de desenvolvimento. Aqui em cima, em nenhum momento citam essas palavras. Então, eu também sei que não é Piaget. Vallon é um autor que vai falar da afetividade. Ele vai falar da afetividade como um componente primordial para o desenvolvimento dessa criança, ou que mais tarde vai se tornar um adulto. Ele também vai falar de algumas fases do desenvolvimento, mas em nenhum momento fala aqui de afetividade ou de motricidade. Então, eu também sei que não é Vallon. Então, o que me resta é Vygotsky, que é o autor que criou essa ZDP. Agora, você tem que tomar muito cuidado que em algumas bancas eles gostam de confundir vocês. Sabe como? Vou voltar lá no outro slide para vocês entenderem. Quando a gente fala de nível de desenvolvimento real, é aquilo que o aluno sabe fazer sozinho. Então, algumas bancas colocam algumas situações. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele sabe amarrar o tênis sozinho. Em que nível de desenvolvimento esse aluno está? Ele está no nível real, porque ele sabe fazer sozinho. De repente a banca pode colocar assim: Maria é professora de uma turma e tem um aluno que não consegue amarrar o tênis sozinho. Ele precisa da ajuda do professor ou de algum colega mais velho. Em que nível esse aluno está? Ele está no nível potencial. Cuidado, porque muitas bancas colocam assim: zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento, ela vai ser proximal. Real e potencial são os níveis de desenvolvimento que essa criança ela vai estar. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Fiquem ligados aqui no meu canal e até mais. Tchau!